São Paulo segue a sua preparação. São Paulo, depois dessa derrota contra a Chapecoense, tem ainda, é claro, ainda mais responsabilidade de vencer esse duelo contra o Bragantino, jogo importantíssimo. E a informação em relação a elenco é a seguinte, que Arboleda e Vitor Sá voltaram a treinar com o elenco. O Arboleda que se recupera de um edema no adutor esquerdo, o Vitor Sá se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Na atividade desta terça-feira ontem, fizeram a primeira parte apenas com os companheiros, depois fizeram um trabalho específico com os preparadores. O Bobadilla segue de fora, né? Correu no gramado com os fisioterapeutas, assim como foi o caso do Lucas Moura. O Lucas segue fora até o final da temporada, o Bobadilla também, por enquanto, segue como desfalque, mas o Arboleda e o Vitor Sá podem até surgir como opções para o jogo deste sábado. Eu não acho que sejam caras que mudem o time, obviamente não, né? Até porque o Domingos está bem na zaga, até aqui. O Vitor Sá ainda não mostrou que veio, mas também muitas vezes escalado fora de posição pelo Dorival. A questão que eu puxo com esse gancho dos dois à disposição de volta é o que mudar neste São Paulo para o jogo de sábado? Porque manter o mesmo time já dá para ver que não dá certo. Já dá para ver que não é o caminho. Essa formação, 4-4-2, o Marcos Antônio aberto pelo lado esquerdo, a dupla de ataque, os mesmos nomes, o Pablo Maia titular, não está dando certo. Acho que está na hora do Dorival entender que alguma coisa tem que ser alterada nesse time para as vitórias começarem a chegar. Mas, na sua opinião, o que mudar nesse time? Quais seriam boas alterações? Tem alguém que está pedindo passagem? O que alterar nesse time do São Paulo para o jogo de sábado que é tão importante? Então, né? Cara, eu viria com o que o Dorival usou contra o Bolívar no Morumbi, com algumas trocas, né? Eu gostaria de ver, por exemplo, o Arthur nesse time contra o Bolívar no Morumbi. Ele acho que começou no banco, né? A memória da jovem senhora já não está mais tão boa assim também, viu, gente? Mas o time contra o Bolívar foi mais interessante. A gente vê o Marcos Antônio pisando um pouco mais na área, ele precisa melhorar bastante a finalização, mas quando você tem o Marcos Antônio e o Danielzinho bem, eles ajudam bastante na criação do time. O Luciano funciona muito bem como um segundo atacante, porque ele é muito bom finalizando, e o Caleri consegue ganhar essas bolas aéreas de forma muito mais fácil. A gente teve a entrada do Rian Francisco durante o jogo, que foi para mim um ponto positivo também, apesar de desconfigurar um pouco como fica o ataque lá na frente. Eu gostei das movimentações e o Rian é isso, né? O cara, ele tem fome de bola, ele quer ganhar o espaço que ele perdeu por conta da lesão. Então tem um outro interesse por trás. É o seguinte, como esse... Mas fora isso, Pablo Maia, banco imediato. Eu não sei como que o Dorival continua dando chance para Pablo Maia e não testa alguns jogadores da base que poderiam ser muito importantes. Eu queria muito ver o Pedro Ferreira ajudando o São Paulo. Ele vem com uma característica diferente para a criação, porque ele é um menino muito versátil, então, além dele ter uma boa visão de jogo, ele é rápido, ele tem os dribles, ele pode agregar nesse time, nesse sentido de criação. Agora, a gente pensando sobre defesa, São Paulo tem uma deficiência extremamente preocupante, que são as questões de bolas aéreas, né? Quando você conta com o Arboleda, você ganha um pouco de estatura. Ele e Sabino são zagueiros altos, gosto também do Domingos Duarte, ele vem fazendo bons jogos pelo São Paulo. O Osório, né, que é da base, ele também é um zagueiro alto, apesar de novo, precisa de experiência, mas eu tava gostando desse teste do Osório ali na base, mas eu não voltaria com a Arboleda, mano. O cara parece de vidro, ele mal pisa, joga 2, 3 jogos, é pior do que se tivesse com suspensão de cartão todo jogo. Sempre sente até parece, o Ju, até parece que ele ficou um mês sem treinar, né? Um mês afastado. Passa essa impressão, né? E digo mais, né? Eu acho que se ele tivesse ficado treinando, ele estava mais lesionado do que ele está agora. Porque o cara, se a gente puxar o histórico de jogadores do São Paulo que mais se lesionaram, assim, que tem hoje no elenco, acho que o Arboleda ganha de lavada. Então, não é um cara que você consegue contar como titular da sua zaga absoluto. Não pelo que ele possa entregar, mas é por conta de DM mesmo. Recorrente a ida dele ao DM. A gente tem um problema de zaga muito complicado, assim, de defesa geral. Tem as questões dos laterais, né? Que aí já a gente não precisa nem aprofundar, de não saber nem cruzar. Mas o time contra o Bolívar, ele foi um pouco melhor do que... Eu vou excluir o jogo da Chapecoense. Do que o que a gente estava acostumado.
volta para o segundo tempo, repete ali a ação de tomar um gol, só que era um time um pouquinho mais motivado, um pouquinho mais de vontade. O Iago entrou bem nessa lateral, mas é tomar um pouco de cuidado também. Acho que ele é um pouco precipitado em algumas tomadas de atitude, e muito disso pela fase do time, né? Quando tem que passar, ele chuta, quando tem que chutar, talvez ele passe. Então, o Dorival poderia replicar o time do Bolívar com a entrada do Arthur, mas olhar um pouquinho mais para alguns nomes da base ali no meio-campo, ao invés de dar opção para Pablo Maia, que sei que ele fez o gol, mas ele não está merecendo estar jogando. Tem outros que possam merecer mais e fazer mais, que é o caso dos meninos que vêm da base ali para esse meio-campo. Acho que eles têm muito a agregar, até pelo espírito, sabe, Boni? Porque, obviamente, questões salariais é muito diferente. Só que o menino que vem da base é a chance da vida dele, seja para ele querer sair do São Paulo, seja para ele querer algo no São Paulo. Esse é o momento de você usar. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ler alguns comentários até do pessoal que está aqui participando com a gente. A gente agradece demais sempre a participação da nossa audiência. O pessoal mandando joias. Schiavinato mandou 2 joias, depois mandou 5 joias, depois mandou 10 joias. Brabo. O César Paixão mandou aqui: tô no trabalho acompanhando o AT escondido do chefe. Cuidado, hein? Cuidado para não tomar bronca. Não queremos ser o motivo da sua bronca, meu caro amigo César. O Rafael mandou aqui: o Caleri sem receber e o clube falando em contratar centroavante. Isso também é uma questão. O Carlos ainda comentou sobre aquele tema anterior dos atrasos. Bom dia, pessoal. Aí fica difícil. Seu amigo recebe, você não. Como vamos cobrar o jogador que não recebe? O Schiavinato mandou mais 10 joias. O Walton mandou 10 joias. E aqui, ó, agora sim os comentários também sobre a situação do time. O que mudar nessa equipe? O Henderson mandou: não tem ninguém pedindo passagem, tem pelo menos uns 7 titulares precisando sentar um pouco no banco de reservas. De fato, ninguém tá jogando nada ali. O Marcos Vinícius mandou: o único ponto é que o Cauli não pode entrar. Esse é algo para ficar de olho também, né, Ju? 6 jogos faltam, com pelo menos 45 minutos em campo, para o São Paulo ter que pagar 2 milhões de euros e adquirir o Cauli em definitivo. 6 jogos. Não, eu acho que entra um pouco do Dorival também, né? Qual que é o sentido? O Cauli não tá agregando nada, ele não entregou nada. Pô, nem relaciona o cara. Não vai ficar no plano do São Paulo. Desculpa, descarta agora. Não relaciona o cara.